Amém. Boa noite, amados. Pai, Boa nós te noite. agradecemos por este momento, mais uma vez aqui reunidos, e que teu Espírito Santo esteja abrindo nossos olhos, ouvidos espirituais, que nós possamos estar atentos, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Que essa mensagem seja revelada aos nossos corações, que a Denise venha a ser usada por ti, para ministrar os nossos corações, que não seja ela, mas o Senhor através da vida dela. E que essa mensagem venha fluir em nossos corações, em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amadas. Hoje, por enquanto, só meninas. Então, nós vamos dar sequência hoje a nosso ensino, nosso aprendizado, né, sobre as doutrinas básicas da Bíblia. E agora nós já falamos, né, sobre a questão da gente ter a consciência que o Espírito Santo, ele fala conosco na nossa consciência do que devemos, do que não devemos seguir, do que devemos cumprir, do que e que tudo que for nos falar, tudo que for falado a nós, precisa se confirmar na palavra, né? Que se alguém criar uma doutrina e ela não tiver na palavra, ela é doutrina de homens e não cabe a nós seguirmos doutrina de homens, né? O nosso governo é celestial, a nossa lei é celestial, a nossa lei é a palavra do Senhor, né? Que nós seguimos. E se você seguir a palavra de Deus, você não vai ter problema com nada, né? Você não vai ter problema com a justiça, você não vai ter problema com ninguém, porque você está seguindo a palavra, né? E nós vamos falar agora um pouquinho, nós vamos dar início falando sobre o caráter da palavra de Deus. Por quê? Nós sabemos que a palavra de Deus, Jesus veio e se tornou a palavra, Jesus era o verbo. Então, a palavra de Deus, biblicamente falando, ela tem um caráter. Desculpa, peguei o bonde andando. O que vocês estavam falando, 6 e 7? Depois as meninas te explicam, Simone, pode ser? A Edirama ou a Diana dá uma explicada o que é que elas estavam falando sobre 6 e 7, tá bom? Então tá. Aí nós vamos falar sobre a integridade da palavra de Deus. O que é a integridade? É uma coisa que é digna, que é reta, que é correta, que é plena, que é perfeita, que é inatacável e que é exata. Então, a palavra de Deus, ela é digna, ela é íntegra, ela é reta, ela é correta, ela é plena, ela é perfeita, ela é inatacável e ela é exata. Então, nós seguimos uma palavra que tem todas essas características. A Bíblia fala que a lei de Deus é perfeita. Entendemos essa lei aqui não como a lei lá de Moisés, tá, gente? A lei aqui como a palavra de Deus, o que foi falado para nós, para que nós venhamos a cumprir, sendo o nosso norte, a nossa bússola, a nossa direção. Né? Nós temos o manual de instrução, que é a Bíblia, e a Bíblia fala o seguinte, Salmos 19, 7 fala assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simples. Foi o simples no plural. Outra coisa, que a lei de Deus ela é imutável, a palavra de Deus ela é imutável. Isso está em Salmos 89, 34, que fala assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, ela não muda. O amor de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. É imutável. Nós entendemos o seguinte, que, por exemplo, só para a gente distinguir aqui, quando se fala da lei humana,
né, da lei, ela é chamada de Constituição. Constituição. Ela é mudável, ela é adaptável, ela requer, entra com recursos, à medida que o mundo vai evoluindo, que a época da história, a Constituição ela vai mudando. A lei de Deus não é assim. Então, Deus ele não muda de acordo com a pessoa, ele não muda para se adaptar à minha vida, ele é imutável, ele é e pronto. A palavra dele é e ponto. Acabou. Outra coisa que a Bíblia fala é que a palavra de Deus está acima de tudo. Lá em Salmo 138, verso 2, fala assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Não há autoridade maior do que a palavra de Deus, seja ela humana ou espiritual. Ninguém está acima, nada está acima da palavra de Deus. Porque Deus, ele exaltou a palavra dele acima de tudo. E ela é a autoridade máxima sobre a vida de um cristão. Então, por que é importante a gente conhecer? Porque se ela é a autoridade máxima sobre a minha vida, eu tenho que conhecer para que eu a siga, né? Para que eu não faça coisas indevidas e venha colher consequências disso. A palavra de Deus, ela está firmada no céu, eternamente. Então, quando a gente for morar com Jesus, com o Senhor na eternidade, a palavra dele não vai mudar para nós lá. Ela continua a mesma. É a mesma palavra que estamos aqui. Salmo 119, aquele salmo enorme, no versículo 89 fala: para sempre o Senhor, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Deus revela sobre a sua palavra para se cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para ela se cumprir. Isso está em Jeremias 1:12, que fala assim: disse-me o Senhor, viste-me porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tão perfeito que ele falou a palavra, ele deixou a palavra e ele ainda confirmou que ela vai se cumprir. Em Números 23:19 fala que Deus cumpre a sua palavra, quer ver? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumpriu? Não cumprirá? E está lá no futuro, quer dizer, ele vai cumprir, né? O mundo, ele foi criado pela palavra de Deus. Né? A gente sabe lá em Gênesis 1, do 1 ao 3, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus falou, haja e ouve. Né? A gente já sabe a história. Então, é através da palavra que Deus fez todas as coisas. E ela se cumpre, e ela se mantém. Como é que? Ela é atual. Isso, ela é atual. Não importa quantos anos se passe, não importa a idade, não importa. Ela é sempre atual. Ela é viva. Para aquele momento, ela é perfeita. Para qualquer momento que a gente estiver vivendo, ela é perfeita. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Isso está em Hebreus 1:3. Quer ver? Hebreus 1:3. Cadê? Está aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra, ela é a verdade.
Eu vou ler João 14:6, que fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17:17 também fala: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só que legal. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer que a gente vai ser santo na palavra. É seguindo a palavra, é cumprindo a palavra, é sendo guiado pela palavra. Porque está falando que santificai-os na verdade. E a verdade é a palavra. Aqui no mundo normal que nós vivemos, existem duas verdades, né? A verdade natural, que ela é proveniente do mundo natural aqui, ela é percebida pelos 5 sentidos, né? Olfato, visão, audição, tato, enfim, vocês sabem os 5 sentidos. Paladar. Paladar, isso. Por exemplo, se eu falar para vocês, nossa, tá um frio, vocês vão perceber que eu estou mentindo porque tá calor, né? Então, ela é percebida aqui no mundo natural. Existe uma verdade espiritual, que ela é proveniente da palavra de Deus e é recebida pelo espírito humano recriado. Então, tem verdades que nós só vamos saber se é verdade ou não de forma espiritual. Às vezes a gente vai ver uma coisa, vai ouvir alguma coisa, vai, sei lá, perceber alguma coisa e não vai ser. E no nosso espírito nós vamos saber que não é verdade. Por quê? É uma verdade espiritual. E quando você está na palavra, e se isso não estiver lá na palavra bonitinho, a gente já vai saber, não é. Isso não é uma verdade espiritual, porque não se confirma na palavra. O espírito recriado em mim não testifica isso, então não é. A gente sabe que circunstâncias, dificuldades, dores, essas coisas todas, elas são naturais e são reais, né? A gente sabe que elas existem e elas acontecem na nossa vida. Mas se nós dissermos que não sentimos isso, a gente vai estar até mentindo, né, gente? Hoje, por exemplo, foi o dia da dor de cabeça. Toda segunda-feira eu tenho dor de cabeça. Até sentar aqui para começar a reunião, aí a dor de cabeça vai embora. Estaria mentindo se eu falasse que não a sinto, mas sinto. Mas o que acontece? Porém, eu fico com o que a palavra diz a respeito disso, que é o que nós temos que fazer. E olha o que a palavra fala. Vou ler 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, eu tenho uma verdade eterna em mim, que é a palavra. Então, eu fico com a verdade eterna. O que é a verdade eterna? Eu sou sarada e curada, o inimigo não pode me barrar de nada, ele não tem autoridade nem autorização para estar, para me atingir, e pronto. A segunda-feira vai fluir naturalmente. Normalmente, vai ter a reunião, nós vamos assistir, vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos fazer tudo. Independente se a cabeça vai doer ou não, se vai ter outra coisa ou não. Porque nós devemos, e nós ficamos com o que a palavra fala, com o que é uma verdade espiritual, né? Mesmo que a circunstância seja contrária, a gente tem que ficar com a verdade espiritual, porque ela vai se manifestar. Pois, gente, só um parênteses aqui. É muito engraçado. Eu fui para o quarto à tarde para ficar só, né? Eu gosto de ficar orando, cantando, orando em línguas, porque para mim quem fala é o Espírito Santo, não sou eu, então, né?
eu entrego a reunião para ele fazer e tal. Aí a cabeça dá umas fincadas desse lado e dói, e dói. E eu continuo lá como se nada tivesse acontecendo. Se eu tiver aqui à rua, eu vou. É incrível. Eu sei que vai parar de acontecer. Vai. Aliás, já deveria ter parado. Mas é uma coisa que acontece. Mas já teve dia de doer tanto, de eu chegar a pensar e mandar mensagem para Renata e falar que eu não ia conseguir entrar de tanto que a cabeça estava doendo. Mas eu não fiz. Vinha em mim aquele pensamento assim, não vou falar. É porque eu tenho um compromisso, eu tenho que cumprir, eu tenho que falar. Não, é porque a verdade que está enraizada em mim é que eu sou curada. É que o inimigo não pode me barrar em nada, ele não tem autorização. Dor a gente sabe que não vem de Deus. Então, vou para o quarto, vou orar, vou cantar, gente, vou até dormir se for preciso, porque enquanto eu durmo, o Espírito Santo está lá ministrando no meu espírito, e pronto. Antes da reunião, está tudo bem. Um pouco antes da reunião, passa tudo. É como se nada tivesse acontecido. Mas, isso é importante. Não importa qual seja a notícia, gente. Não importa, de verdade. Mas coloca para fora a verdade bíblica. Ontem, eu tenho parado, assim, eu não estou chorando mais igual eu chorava, não. Eu chorava, mas não é de tristeza, não. Eu chorava muito, assim, muito emotiva. Eu já falei para vocês, eu faço tratamento para ansiedade, e depois que comecei o tratamento, essas coisas estão. Isso foi uma parte minha, sabe? Eu não fico mais emocionada e choro, não. Mas ontem eu assisti aquele filme A Forja. Vocês já assistiram? A Forja? Aí eu chorei algumas vezes. Deu assim, sabe? Tipo, escorreu uma lágrima no canto do olho. Gente, e eu nem tinha planejado de assistir ele, não. Ele apareceu para mim no YouTube. Foi igual a mensagem, Edirã, para você. Foi. Gente, mas Edirã, eu fui mandar um negócio no grupo, aquelas pérolas do Céu Fernandes, e eu digitei Maravilhosa Graça. Eu vi o link, eu vi o nome Maravilhosa Graça, cliquei para enviar, não enviei lá para Edirã. E não percebi isso, voltei. Aí, de tarde que ela me mandou mensagem, eu falei, não é informação privada. Mas era, porque ela era uma mensagem que ela precisava ouvir. Então, aí depois que eu mandei para o grupo. Então, é isso. Aí ontem, na hora que apareceu o filme A Forja, gente, na hora que o cara... Eu posso dar um spoiler, né? Vocês vão ver. Na hora que o cara vai conversar com o menino lá, que é o ator principal, e ele conta, ele fala assim, você sabia da história do filho do fulano de tal? Que é tipo assim, o pastor, ele não é um pastor que fica... Bom, no filme não vi isso, que ele tem uma igreja e tal, mas ele tem uma fábrica, e nessa fábrica ele instrui as pessoas, ele faz missões, ele faz um monte de coisa lá. Né? Se alguém já viu, me ajuda aí a lembrar. Aí ele pega e tem um cara lá, né? E eles têm uma reunião de homens lá e tal, esse grupo. Aí o cara vai conversar com esse menino e fala assim: você sabe da história do fulano lá, que é esse, tipo, o pastor, o líder? Aí ele fala assim: sim, que ele. Sabe da história do filho dele? Sim, que o filho dele morreu porque um motorista bêbado bateu e matou o filho dele. Aí ele fala assim: a fulana, que é a esposa, eu esqueci o nome de todo mundo, tá, gente? Ela me contou essa história. Aí ele pegou e falou assim: pois é, eu sou o motorista bêbado. E ele me perdoou. Ele começou, depois de um tempo que esse motorista estava preso, ele começou a visitá-lo na cadeia, fazer visitas e pregar o evangelho para ele e ser Jesus na vida dele. E esse homem saiu, se converteu, estava lá, né, com eles na obra lá. Gente, na hora como falou isso, eu comecei a arrepiar. Eu falei, meu Deus. E pelo que eu entendi, o filme é baseado em história real. Aí depois vocês
Eu vou até mandar o link lá no grupo, porque como eu já vi, tá salvo, né? Para vocês. Vale a pena ver, porque o cara, ele tem um estilo de vida que as pessoas querem estar com ele, as pessoas amam ele. Ele não é uma pessoa que fica pregando moralismo, não. E ele trata bem as pessoas. O menino chegou atrasado no serviço no terceiro dia. Esse menino que é o que foi forjado. E sabe o que ele fez? Ele chamou o menino na sala dele e preparou um café da manhã para o menino. Qual o patrão, gente? Que o funcionário chega atrasado e vai dar café da manhã para ele? E ele deu o café da manhã para o menino e foi conversar com o menino sobre o pai do menino, que o pai biológico do menino tinha abandonado ele. Então, assim, você vê, o cara é Jesus para as pessoas. O cara, aí quando acontece alguma coisa, ele libera o quê? A palavra. E é isso que, sabe, não importa a circunstância, que seja um motorista bêbado, que seja uma dívida, que seja o que for, que aconteça, dentro da gente, de nós, de dentro do nosso coração, tem que sair a palavra. Eu tenho foi meu professor no Rema, hoje ele é diretor do Rema em Belo Horizonte e coordenador de todos os Remas de Minas Gerais, o Anderson Lager. Ele tem 2 filhos e eles têm um problema congênito, que o máximo de vida que eles chegam até os 17 anos. Eu não sei explicar o nome, eu não sei, tá, gente? Eu sei que é isso. E os meninos andam na cadeira de roda e tal, essas coisas. Ele declara a cura, e os meninos vivem como se fosse curado, mas não se manifestou. E um dos meninos faleceu. Acho que foi o Gustavo. É Gustavo e Gabriel, os meninos. No hospital, quando ele chegou com o menino lá, e os médicos falaram, né, que ele tinha falecido, a mulher dele desmaiou. Ele saiu andando, levantou a mão para o céu e falou assim: obrigada, pai, porque o senhor é bom. E ele começou a louvar o Senhor e agradecer por ele ter sido o pai do Gustavo, por 17 anos. Por ele ter aprendido tanto, por o Senhor ter ensinado a ele a ser pai e a amar. Então, assim, sabe, gente, quando o pessoal me falou isso, eu morri de chorar, mas era o que estava dentro dele. Era a palavra que foi para fora. Aí vamos dar sequência aqui. Por que Deus nos deu a palavra? Gente, para que nós estabeleçamos padrões nas nossas vidas. A gente não já imaginou se a gente fosse viver igual louco, sem um norte, sem uma direção, cada um fazendo o que bem entendia, o que bem queria? Não, ele nos deu, até porque a Bíblia fala, Coríntios, eu não me lembro o versículo, tá, gente? Mas é em Coríntios. Acho que é 1 Coríntios, que fala assim, para que nós venhamos a falar as mesmas coisas. Como que eu posso falar a mesma coisa que vocês? Se a gente falar o que está na palavra, que é o mesmo. A palavra é uma, só existe uma Bíblia, só, né? Para nós cristãos. Então, como é que nós vamos falar as mesmas coisas? Se a gente acreditar na mesma coisa, se a gente viver a mesma coisa. Né? Deixa eu ler aqui. Provérbios 4, do 20 ao 22. O filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Eu amo esse versículo. Essa parte do 22, que fala assim, que ele é saúde para o nosso corpo. Ai, gente, eu não sei se vocês já viveram essa experiência. De você tá mal. Às vezes está passando mal mesmo, com alguma dor, com alguma coisa. E você pega a Bíblia, aí você consegue ali concentrar nela, mergulhar ali e começa a ler. Sua mente voa ali, distrai, você começa a ver aquilo ali, acabou. O mal que você estava sentindo vai embora. Isso acontece muito comigo. Às vezes, por isso que eu tenho um monte de Bíblia no celular, tá? Porque às vezes, né, a gente não está com Bíblia de papel grande, pesada.
mas é quando eu estou em fila, que eu estou vendo que eu vou ficar irritada, nervosa, eu abro lá e começo a ler, nossa, é mesmo, olha esse versículo. Aí eu me distraio do que está em minha volta. Eu já não sei nem mais o que está acontecendo. Porque a minha atenção foi para a palavra de Deus. Então, isso é muito importante para nós. Ela é saúde para o nosso corpo, né? E quando ela fala que ela porque ela é vida, né? Ela traz vida para a gente, ela revigora. Quando a gente atenta para a palavra de Deus, nós estamos atentando para a vontade de Deus para a nossa vida, né? Isso é muito importante para nós, porque nós só vamos ter uma vida plena mesmo, uma vida de descanso, uma vida frutífera, quando nós seguirmos a palavra, quando nós vivermos o que a palavra fala, né? Uma coisa importante na palavra é que ela é para informar acerca da natureza e do caráter de Deus. Vou ler para nós Romanos 1, do 19 ao 20. Porque o que de Deus se pode reconhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos aqui fala que dos atributos, que as coisas foram criadas, né, por ele. Gente, é perfeito. Eu viajo muito aqui em Minas, amanhã, essa madrugada mesmo vou viajar. As montanhas de Minas, a Edira agora conhece, né? Passou pela estrada de Belo Horizonte. Quase, eu não sei as meninas, Catiane, Simone, mas o resto eu sei que já sabe. É muita montanha, é muito verde, e são tons de verde diferentes. Não é o mesmo. Eu olho para aquilo e eu fico assim, gente, olha aí, que perfeição. Quem é que faz coisa perfeita? Só um Deus perfeito. Márcia quer entrar, deixa eu sentar. Então, assim, eu fico impressionada. E as cores das flores. Gente, as orquídeas, pelo amor de Deus, que cores mais lindas. E todas as flores, né? Assim, eu começo, isso eu tô olhando para a natureza, eu não tô nem falando do ser humano, das outras coisas, tudo é muito perfeito. A palavra dele é perfeita, foi através da palavra, ele criou. E ele criou uma natureza perfeita, porque a palavra dele era perfeita, é perfeita. Então, uma palavra perfeita cria coisas perfeitas. Gente, é lindo demais. Amanhã, na hora que eu estiver voltando, se eu estiver voltando durante o dia, eu vou filmar lá, assim, as montanhas de Minas, para quem não conhece, um trecho, né, gente? Só um trechinho da BR, porque Minas é todo montanhoso. Vocês vão perceber as tonalidades, as coisas, assim. E os bichos, gente, os animais, os passarinhos, pelo amor de Deus, que coisa linda. Cada um de uma cor, é a perfeição. É o perfeito com uma palavra perfeita que criou tudo perfeito. E o mais legal, criou pensando em nós, para nós. Porque a Bíblia fala que, e viu Deus que era bom. Era bom para quem? Para nós, porque ele criou a gente por último. Sabe? Então, a gente tem que entender, assim, sabe? Isso é uma verdade em nós, que ele é perfeito, ele criou tudo perfeito. E esse tudo é para nós, né? Vamos falar agora sobre a inspiração da palavra. O que significa inspirado? Gente, é lindo. Inspirado significa soprado por Deus. Então, a inspiração é a influência sobrenatural e divina, exercida sobre os profetas, os apóstolos e os escritores da Bíblia,
guiando-os no emprego correto das palavras. Então, quando a gente fala que a Bíblia foi inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus nos ouvidos daqueles homens lá, né, do Velho, do Novo, do Paulo, de todos eles. Ela foi soprada para eles. Todas as partes da Bíblia, elas foram igualmente inspiradas e os escritores não foram usados de forma consciente, eles estavam conscientes, igual nós estamos aqui. Não tem assim, a gente não ouve, na hora que você vai fazer alguma coisa e vem aquela voz em você e fala, não, faz isso, faz aquilo, vai para ali, vem para cá. A gente sabe como que é isso. Uma coisa que a gente precisa, eu vou até ler isso aqui para a gente compreender, porque tem muito disse-me-disse sobre esse trecho aqui da Bíblia. Eu já vi muita confusão na internet sobre isso aqui, sobre a Bíblia ser inspirada por Deus. Olha só. E isso eu tenho visto por agora. E eu aprendi isso lá em 2015, fazendo rema. Nós devemos compreender que existe uma diferença entre registro inspirado e a palavra inspirada. Nem tudo que as pessoas falaram e fizeram e está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus. As palavras que Satanás falava, apenas para citarmos como exemplo, não eram inspiradas por Deus, mas o registro delas, sim, para que pudéssemos saber das coisas que aconteceram. O que é isso aqui? Quando a gente fala assim que toda escritura foi inspirada por Deus, foi, mas nem tudo que aquelas pessoas fizeram foi inspirado por Deus. Gente, o Davi trair, mandar matar o Urias lá para ficar com a mulher dele, não foi inspirado por Deus. Mas escrever isso foi inspirado por Deus. Sansão ficar com a Dalila, ele não foi inspirado por Deus fazer isso. Mas escrever foi, para que nós soubéssemos o que aconteceu. Então, tem coisas que está lá que nós não vamos fazer. Os anjos que queriam adulterar com as mulheres aqui, eles não foram inspirados por Deus. Era de Satanás. Mas o fato de escrever isso foi uma inspiração. Né? Então, nós precisamos saber o quê? Toda a escritura foi inspirada, foi. Mas nem tudo que eles fizeram foi inspiração de Deus. Né? É só isso que a gente precisa entender. E o povo cria uma confusão, cria um monte de doutrina, um monte de disse-me-disse na internet, e não precisa disso. É simplesmente a gente saber que o que foi inspiração por Deus, o que vamos falar os personagens bíblicos fizeram, que foi Deus que direcionou, e o que eles fizeram que foi da cabeça deles, que foi guiado por Satanás, seja o que for lá, tá? Vou ler 2 Timóteo 3,16. Eu estou de olho na hora aqui, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia é o nosso manual de instrução para isso. Não pode fazer isso. Isso aqui está errado. Segue por esse caminho. É isso. E agora eu vou ler 2 Pedro 1, do 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu acho isso muito bom. Porque nunca mais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui, Pedro está falando que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tipo assim, o que está escrito na Bíblia, eu não posso interpretar de um jeito, a Edirã do outro, a Elisa de outro, a Simone de outro. Não, gente, é uma coisa só que a Bíblia está escrito. É uma coisa só para todo mundo. Está escrito, é claro. Porque depois desse encerramento bíblico, que Paulo foi o que escreveu o último livro, alguém me ajuda ou foi João? Alguém sabe me falar? Ou foi outro? O último Apocalipse? Livro
Apocalipse, mas foi João, Foi né, que João. escreveu. O último livro realmente escrito foi Apocalipse. Foi. É porque o Velho Testamento não está em ordem cronológica. Aí eu faço uma confusão. E eu acho que nem o Novo, viu? Eu tô achando também que nem o Novo. Enfim, depois eu vou descobrir, tá? Depois eu vou pegar tem uma Bíblia minha de estudo que tem as datas de tudo. Depois eu vou olhar. Uhum. Enfim, depois do último livro escrito da Bíblia, que a gente não sabe aqui data cronológica qual foi, nós vamos descobrir, não houve mais profecia. Não teve mais profecias no sentido de escrever o livro da Bíblia, nada, não teve. Parou ali. O que começou a ter foram homens santos falando, inspirados pelo Espírito Santo, igual hoje. Quantas palavras a gente já não recebeu aqui, né? De forma particular, eu recebi, todo mundo aqui já recebeu. Mas o quê? Homens santos falando, inspirados pelo Espírito Santo. Não vai para a Bíblia? Não, vai só para a nossa vida. É isso, né? Então, assim, gente, quando vierem com essas ladainhas de internet, pelo amor de Deus, tampa os ouvidos. Ai. Agora nós vamos fazer o último tópico, que eu vou encerrar, para a gente, depois eu vou explicar. Jesus, ele é o centro e o alvo da doutrina bíblica, da doutrina bíblica, desculpa. Jesus, ele é o verbo de Deus, a palavra em ação. Jesus, ele foi o cerne da revelação bíblica. Ele foi o assunto principal e a grande revelação de Deus para a humanidade. Hoje nós entendemos que o Velho Testamento todo é falando de Jesus, apontando para Jesus. Foi hoje ou foi ontem? Se alguém lembrar, me fala que o Céu Fernandes falando de Esther, um negócio de Esther. Foi ontem, foi o que você passou. Foi o que eu te passei? Foi de ontem. Que ela se vestiu e o rei apontou a espada para ela e ele falando como que é Jesus naquilo ali. Falei, gente, é muito mais. Vestido de realeza. Né? Exatamente, isso aí. Para comparecer perante o rei. E nós nos vestimos de Cristo. Exatamente. É muito lindo. Muito lindo. Então, assim, Jesus que foi a grande revelação do Velho Testamento e é hoje. Porque é através dele que tudo se fez. E a nossa vida foi toda resolvida nele, na obra consumada na cruz. É lindo isso. Eu acho que eu já falei que eu não gostava de ler Cantares, que ele dá a impressão de ser um livro romântico. Eu não gostava de ler até eu entender que ele estava falando de Jesus, da igreja. Aí agora eu não tenho problema, não. Eu leio. Mas era porque eu ainda não tinha essa noção, né? Então, Jesus, ele foi a grande revelação da Bíblia. Então, ele é o centro e o alvo dessa doutrina. Jesus foi profetizado, nós sabemos, no Velho Testamento, e Jesus, ele foi a vontade de Deus em ação. Ela se materializou, ela virou verbo, né? Virou um verbo de ação. Quer ver? Eu vou ler aqui João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E deixa eu ler João 5,19 também. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Gente, isso aqui não é apenas para Jesus, não. Não foi só Jesus. Se você vê, repare os filhos. Eu não tenho filho, mas tenho Maria Eduarda que fica aqui. Você vê uma mini cópia sua. Tudo que você faz, que você fala, o seu filho repetindo e fazendo. Não é o que você pode falar com ele, por exemplo. Você pode explicar para ele 1 milhão de vezes que ele não pode comer doce antes do almoço. Um exemplo básico. Mas se você comer doce antes do almoço, ele vai comer doce antes do almoço.
Ele faz o que vê você fazendo. E isso assim foi Jesus. O que ele viu o Pai, ele fez. Ele seguiu as ordens do Pai, ele obedeceu às ordens do Pai, e ele virou a palavra, né? Ele foi a palavra encarnada. Olha, a vontade de Deus para nós foi estabelecida e selada na morte e ressurreição de Jesus, pois foi por meio da obra da cruz que foi providenciada a salvação plena. O centro de toda doutrina, eu vou ler 1 Coríntios 2, do 1 ao 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo falando aqui para a igreja de Corinto que ele não decidiu fazer nada por ele, né? Só mostrar Jesus para as pessoas e a crucificação, né? Que foi na crucificação que tudo nos foi resolvido. Colossenses 2:8 também eu vou ler. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse versículo de Colossenses, ele deixa muito claro para a gente ter cuidado com os enredos que nos são apresentados, que são filosofias e coisas sutis, tradição de homem. Nós vamos fazer porque é tradição. Não se deixe enganar, porque é tradição, porque está fazendo, porque o mundo lá fora está fazendo, eu aqui dentro da minha casa, dentro do meu lar, ou dentro da igreja, de onde eu estiver, dentro do templo, né, gente? Dentro da denominação, desculpa, porque a igreja somos nós. Eu vou fazer, não. Né? Se não está de acordo com a palavra, não faça. Tá? Eu vou encerrar por aqui.